Hello guys, how are you? E aí galera, como é que vocês estão? Eu tô aqui comendo o que sobrou do Natal, normal, né? Eu acho que todo mundo faz isso. Comendo a sobrinha do quê? Do que todo mundo ama e todo mundo quer, a sobremesa. Agora já não tá tão bonita como antes, né? Um restinho de um pavê e um restinho de um bolo pudim. E eu tô convidando vocês pra ter um momento de reflexão aqui comigo e compartilhar desse docinho. Prepara o seu aí e vamos lá. Tava pensando aqui sobre o que falar, né? E eu tinha outra ideia. Eu queria falar sobre uma coisa, só que Deus me falou para me falar sobre isso. Que é uma coisa que é o que nós chamamos da maior arma, né? A única coisa que pode curar tudo, que é o amor. E nós sabemos que Deus é amor, Deus é o próprio amor. Mas como assim, Bruna? Se Deus é amor, por que tem tanta regra na Bíblia? Por que Ele permite com que as pessoas sofram? Por que acontece tanta coisa ruim no mundo? E aí tem um videozinho super popular na rede social, na internet, que mostra um barbeiro cortando o cabelo do cara. E aí eu não lembro direito o que acontece, eu só sei que o que tá cortando o cabelo, né, o cliente no caso, ele é cristão e o barbeiro não. E aí, em determinado momento, o barbeiro pergunta isso, né, pro cliente: por que tem tanta coisa ruim no mundo se Deus existe? E aí, de repente, o cliente sai da barbearia e encontra um cara barbudo, cabeludo, na frente da barbearia. E ele mostra, né? Ele chama o cabeleireiro e mostra pra ele: olha, tá vendo esse cara aqui? Ele tá assim, tá com barbudo, cabeludo, porque ele não entrou na tua barbearia, né? Se ele tivesse entrado, ele não estaria assim. E com Deus é a mesma coisa, né? O que transformaria o mundo é se todas as pessoas se colocassem, voltassem para Deus e fossem até Ele, né? Deus só pode mudar, resumindo, né? De uma forma mais clara, Deus só pode mudar quem vai até Ele. Deus só pode mudar as pessoas que vão até Ele, né? E aí, quando nós falamos de um mundo de 7 bilhões de pessoas e uma grande parte dessas pessoas, né, desse número de pessoas não conhece, não serve a Deus de forma verdadeira, nós estamos falando de um mundo onde muita coisa ruim acontece e pode acontecer. Quem é que Deus guarda? Quem é que Deus livra? É quem vai até Ele. Assim como a pessoa que vai até o barbeiro. Ela vai ter o cabelo, né, cortadinho, vai ter, né, falando dos homens, vai ter a barba feita, tudo direitinho, né? Que se ele vai no barbeiro e faz a barba, ele vai estar direitinho. Mas se ele não for, ele vai ser como o cara cabeludo que tava ali na frente da barbearia, né? Com a barba grandona e tal. Então, Deus é amor, porém, Ele nos deu um livre-arbítrio e nós podemos escolher entre ir até Ele ou não. E quando nós vamos até Ele, permitimos que Ele transforme a nossa vida, a gente permite que Ele nos refaça. Quando a gente nasce de novo, aí sim que nós vivemos sob o governo dEle, do Espírito dEle. E mesmo assim ainda temos o livre-arbítrio e ainda podemos escolher. E olha só que interessante, agora que entra a parte que era o que eu queria falar antes de Deus falar: não, você vai falar sobre amor, né? Não tá escrito aqui, tá escrito no meu bloco de notas, não é no meu caderninho, eu tenho um caderninho de anotação. Tá no meu bloco de notas do celular. Mas tem uma passagem, um versículo em que Deus ele fala assim para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus e Abraão tinham uma relação muito firme, muito próxima. Ele era amigo de Deus, assim como Moisés também, que era próximo de Deus,
né? Falava face a face com ele, mas no fim ele não chegou na Terra Prometida porque ele errou, né? Isso não quer dizer que Deus não ama. Isso só quer dizer que ele é um Deus que corrige, como a própria palavra diz, né? É um pai que corrige. Deus, ele não quer ser... Ele não precisa, na verdade, que nós sejamos servos dele. Ele não precisa de servos, mas nós precisamos ser servos de Deus. Por isso que ele fala sobre nós sermos servos na palavra dele, na Bíblia, né? Porque nós precisamos andar conforme a palavra diz, conforme Deus se agrada, para que nós sejamos bem-sucedidos e felizes, né? E a visão de Deus vai muito além da nossa visão. A nossa visão é super limitada, Deus vê além. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que nós necessitamos, antes mesmo de nós falarmos. Então, como eu estava falando de Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Nossa, que pedido, né? Deus fez para Abraão para ele ser perfeito. Nós sabemos que ser humano nenhum é perfeito, mas nós temos que buscar andar em santidade e consagração, andar na perfeita palavra de Deus. A palavra é perfeita, e quando nós somos moldados à luz dessa palavra, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia da nossa vida. Daí está escrito lá em Tiago que nós vamos sendo aperfeiçoando, né? A paciência leva à perfeição. Então, nós termos paciência, nós trabalharmos, né? Deixarmos Deus trabalhar em nós, isso vai nos levando à perfeição, né? Quando nós não somos pacientes e deixamos Deus trabalhar. Mas claro que nós temos a nossa parte, nós temos que estar sempre examinando a nós mesmos, né? Sempre atentos, sempre vigilantes. É isso que, em parte, é isso que a Bíblia fala quando ela diz seja pra gente ser vigilante, né? Vigiar o adversário também, né? Porque o adversário, ele tenta nos atacar o tempo todo, mas nos vigiarmos a nós mesmos. E quem que tenta nos influenciar a fazer coisas ruins, a fazer coisas más, é o inimigo, é o diabo, né? Então nós temos que ser vigilantes. Mas Deus é amor. Ele nos ama e tudo o que ele faz é por amor. Se ele corrige é por amor, se ele tem misericórdia é por amor. Eu fico pensando assim, tanta coisa ruim acontece, mas também tanta coisa boa acontece para quem não merece. Eu não mereço, mas tem pessoas que, sabe, não conhecem a Deus, fazem coisas erradas e vivem tanta coisa boa, né? Deus, ele permite, né? Como diz, o sol nasce para todos e a tempestade vem para todos também. Deus, ele não é só amor, ele é justiça. E é essa justiça, a palavra dele, que vai se cumprir porque ele zela para cumprir a palavra dele. Isso também não quer dizer que ele não é amor, né? Porque na palavra de Deus existe muito julgamento, muita coisa contra o ímpio, né? Qual seria a palavra? Consequências para os atos dos ímpios, né? Deus fazendo justiça e tudo isso não quer dizer que Deus não é amor. Isso quer dizer que ele é amor e que ele quer o melhor para nós. Mas os nossos atos têm consequências. E eu não tô dizendo que tudo que acontece de ruim é porque Deus fez o que Deus permitiu. Claro, tem uma permissão de Deus, né? Mas quem faz é o inimigo, é o diabo. Porque Deus, ele se revela à medida que nós buscamos. Deus, ele é pai de quem aceita ser filho. Mas apesar de tudo, ele sempre vai continuar sendo amor e sempre... Aquele versículo que eu amo, que é o meu preferido, né? Claro que a Bíblia inteira é meu preferido, mas tem um que eu tenho um carinho especial, que é Romanos 8:38, eu acho. Que nada nos separa desse amor, né? Nada pode nos separar, nem a morte, nem a vida, nem nada, nem anjos, nem potestades, nem principados, nada. Você tá vendo que eu sou ótima de referência, né? Eu posso estar errando um pouco no versículo, mas a essência dele vocês pegaram. E no fim eu nem comi o doce. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, se eu tô falando besteira, porque eu tô falando o que tá vindo na minha mente, né? Eu creio que Deus tá me dirigindo. Mas é isso aí.